Olá, bem-vindos ao canal Suculentas da Lu. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas mudanças que ocorreram aqui no meu jardim, no meu quintal. O frio também veio para valer, nós tivemos geada. Então, já se inscreve aqui no canal, já vai deixando o seu like e vamos seguindo os assuntos aí. Bom, eu vou começar esse vídeo de hoje aqui nesse pallet. No vídeo anterior eu mostrei ele para vocês, ele tinha flores até aqui na frente, todas nesse pote grande, né? Elas estavam bem floridas, estava cheio de mato, mas estavam bem floridas. Eu fiz a limpeza do mato, coloquei as pedrinhas e coloquei todos eles à venda. Praticamente quase todos foram vendidos. Esses daqui só não foram vendidos porque eles estão sem flores, que foram vendas presenciais. Essa é a TW4, ou Santa Rosa, como queiram. Todas elas foram vendidas. Como são vendas presenciais, o cliente, ele busca, né, a planta com flores para levar. Então, essas daqui acabaram ficando porque elas estão sem flores no momento. Mas essa daqui, olha só, já tá começando a abotoar, já tá começando a formar botões. Aquela ali, bom, aquela ali eu vou segurar pra mim. Eu vou segurar pra mim uma de cada. Vou segurar pra mim uma TW4, uma Loli, que é aquela amarelinha dobrada, buquê, e uma Júlio César. As Assunção que eu tinha, 3 enxertos, foram todas vendidas, eu fiquei sem. Eu tinha também uma vermelha muito grande, singela. Eu só tinha uma, também acabei vendendo, fiquei sem. Mas eu vou segurar uma Júlio César, uma TW4 e uma da amarelinha. E essas daqui, né, são acho que 3 TW4 só, 3 ou 4 aqui. Que assim que elas começarem a florir, também já estão aí, praticamente já tem endereço certo. Graças a Deus. Aqui, ó, bancada limpa. Agora deixa eu mostrar pra vocês, desculpe aí pela voz, porque esse ano tá um ano meio complicado pra mim, viu? Aqui, onde tem o sombrite, né? Aqui nessa parte eu não, ainda tenho, né? Alguns matrizeiros de suculentas que eu estava usando para fazer as lembrancinhas. Só que com o tempo, o que acontece? Os matrizeiros, eles vão ficando velhos, eles vão ficando ruins de brotação, eles vão ficando fracos. Então o que eu fiz? Eu fiz uma boa limpeza, dei uma boa resumida, fiz mudinhas, alguns eu reformei, e ficou só esses daqui por enquanto. E vai ficar assim mesmo só por enquanto. Depois eu tenho umas manutenções para fazer, que provavelmente vai sobrar muda. Então aí talvez eu faça alguns vasos de matrizeiro para deixar aqui, quando eu precisar, para mudinhas. Mas no momento eu também tô sem até os matrizeiros. Eu me desfiz de alguns, também vendi vários. Essas daqui são mudas de mão na loa dali, ó, da haste floral. Mudas que eu já tirei dali e ainda tem mudinha ali no canto, ó, pequenininha. Também assim que enraizar, vai tudo para venda. Aqui do lado tem umas mudinhas de Ora Pronobis, né, estão enraizando, vai demorar um pouco. Pro lado de cá, eu tenho os cavalos de rosa do deserto. Alguns eu vendi, o que sobrou ficou aqui, né? Acabou que eu, como diz, passou do tempo de eu fazer, eu vou ficar contra o sol, vocês vão ver minha sombra agora. Passou do tempo de eu fazer o transplante para o vaso maior, né? Essa aqui tá bem bonita, ó. Tá começando a brotar de novo. Se eu consigo focar aqui. Eu passei todos pro pote 15, então todos com substrato novo, substrato bem soltinho. Elas foram regadas ontem no final da tarde. Foram todas replantadas, adubadas com superfosfato simples. Então, elas estão aqui para crescer um pouquinho mais, para guardar aí, para ser feito o enxerto, tá? Eu não vou disponibilizar mais esses cavalos para venda, porque eu vou fazer algumas mudanças, pretendo fazer algumas mudanças, e eu vou precisar desses cavalos. Aqui também tem cavalo de obeso,
E esses que estão com a plaquinha branca, todos esses que estão aqui com a plaquinha branca, são somalense, não são Adenium obeso. São as somalense. Eu cheguei a mostrar para vocês elas no copinho, como elas estavam bonitas, com as folhas bem verdinhas delas. É bem mais rápido que o Adenium obeso. Elas são bem mais, ela tem um crescimento mais vigoroso da mudinha em relação ao obeso. Mas o que aconteceu aqui? De novo, né? Passou do tempo de fazer o replantio e elas sofreram bastante com o frio. Então elas ficaram um substrato bem assim, um pouco espaço para continuar se desenvolvendo. Elas perderam espaço e o frio amarelou bastante as folhas dela. Elas perderam, a maioria delas perdeu as folhas, né? Agora que eu fiz o replantio, elas vão começar a rebrotar. Eu vou separar aqui umas 4 plantas ou 5 para serem matriz de semente, para polinização, para ter sementes para vocês de Adenium somalense, big size para cavalo, tá? E elas estão aqui também se desenvolvendo. O que acontece é que, olha quem veio reclamar também. O que acontece é que esfriou, né? E as mudas pequenas, elas são bem mais sensíveis às mudanças de temperatura, de clima, à falta de rega, do que as plantas que são maiores. As plantas que são maiores, elas têm reservas de nutrientes, elas já estão mais adaptadas ao ambiente. E a aluna quer falar também. Já as mudas menores, elas não, elas são mais sensíveis. E como elas já estavam no copinho pequeno para elas, o desenvolvimento delas já estava devagar por causa disso. E aí veio o frio, olha só, se eu posso com isso. E aí entrou o frio, nós tivemos aqui também geada. Então isso queimou todas as folhas, derrubou as folhas e elas sentiram um pouco. Mas agora elas estão todas replantadas, adubadas, sendo muito bem regadas. Também já entrei com adubação foliar para elas se desenvolverem. E já estou providenciando também o óleo de nim para fazer o controle de pragas, de ácaro, de cochonilha, porque aqui é um lugar mais quente, né? Então favorece também o desenvolvimento de algumas pragas. E elas estão aqui, estão se desenvolvendo e é isso. Bom, gente, o vídeo de hoje é um vídeo mesmo para mostrar para vocês essas mudanças aqui do canil, das mudinhas. E deixa eu mostrar para vocês, vou encerrar esse vídeo mostrando para vocês o que aconteceu com a minha Júlio César. Olha só o que aconteceu com a minha Júlio César. Então esse aqui é o assunto do próximo vídeo. Eu espero você até lá.